Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Essa aula que vai encerrar a nossa semana, pelo menos em relação à língua portuguesa, né? É a última aula de língua portuguesa da semana e também é a aula que encerra o conteúdo de artigo de opinião. Então, a partir da próxima aula, nós vamos tomar posse, vamos dizer assim, de um novo tipo de gênero, tá? Vamos entrar em um outro estudo. Mas vamos lá para essa nossa última aula sobre artigo de opinião, como eu falei. E aí, a gente tem aqui como um título, né, uma pergunta a vocês, um questionamento, que é: você aprendeu, ou melhor, você já aprendeu a identificar um artigo de opinião? Ou seja, você consegue ler um texto, bater o olho num texto e saber se aquele texto é um artigo de opinião? Será que se no futuro, daqui a um dia, daqui a uma semana, daqui a um ano, se você for ler um jornal, seja um jornal online mesmo, um jornal impresso, ou ler um texto que está ali na internet, se esse texto for um artigo de opinião, você vai saber dizer que é um artigo de opinião? Então é esse o questionamento e eu espero que a resposta seja positiva, né? É claro que para identificar um artigo de opinião, você tem que lembrar quais são os objetivos, qual é a estrutura, porque pela estrutura já dá para ter uma ideia. Mas enfim, não sei se você sabe, espero que saiba identificar já um artigo de opinião, que seja algo que já esteja na sua cabeça. Mas, para além disso, na aula de hoje, eu tenho um segundo questionamento que é: você saberia produzir um? Porque uma coisa é saber identificar um artigo de opinião. Mas e produzir um artigo de opinião? Você saberia produzir? Saberia fazer do início ao fim um artigo de opinião bem bonitinho? Imagine que é valendo um prêmio, é valendo você passar de ano, é valendo algo muito realmente valioso para você. Então você tem que fazer um artigo de opinião para conseguir aquilo que você quer. Será que você conseguiria fazer? Enfim, eu não sei, mas a aula de hoje vai trabalhar um pouco isso com vocês. Então me acompanhe durante a aula, pegue aí papel e caneta, tente já anotar o máximo de informações que você ouvir aqui de mim, o máximo de explicações que você ouvir, para que o teu resumo fique bem bonitinho, bem grandinho e você fique com nota boa, tá? Então me acompanhe. Para chegar ao objetivo da nossa aula de hoje mesmo, a gente vai relembrar alguns pontos importantes sobre a criação de um artigo de opinião, né? O que eu tenho que observar ao criar um artigo de opinião? Ah, professor, então vou ter que criar um artigo de opinião completo? Calma, não é exatamente isso, mas fica até o final da aula para entender o que é que eu vou querer da atividade de vocês além do resumo. Então a gente vai observar esses 4 aspectos. Poderíamos observar muitos outros, mas para a aula de hoje eu decidi que o ideal são esses 4 aspectos básicos. 4 aqui, ó. Que o primeiro é compreender qual é o objetivo de um artigo de opinião. Segundo, qual é a estrutura. Terceiro, qual seria o público. E quarto, que linguagem deve ser usada ao se escrever um artigo de opinião. Para a gente compreender isso, a gente vai compreender relendo um artigo de opinião. Eu estou querendo tanto facilitar a vida de vocês que eu não coloquei aqui um artigo de opinião novo que vocês vão ter que entender do zero, não. Coloquei um artigo de opinião que a gente já trabalhou há 2 aulas, né? Em 2 aulas nós trabalhamos sobre ele. Então o que a gente vai fazer hoje é recapitular observando esses 4 aspectos. Então vamos lá para o primeiro, o objetivo. Você sabe me dizer qual é o objetivo de um artigo de opinião? Saberia dizer? Tem certeza que saberia? Dá para dar pausa aqui no vídeo, pensar um pouquinho, porque claro que eu vou responder daqui a pouco, mas o ideal seria que você em casa primeiro respondesse. Tente aí pensar qual é o principal objetivo de um artigo de opinião. Já deu tempo de pausar, já deu tempo de pensar, então vamos para a resposta. O principal objetivo de um artigo de opinião, e aí você já pode anotar isso no seu caderno, tá? Para ficar fácil na hora de colocar no resumo. O grande objetivo de um artigo de opinião é convencer alguém, convencer o leitor acerca da opinião do autor. É o autor convencer o leitor da sua opinião. Por isso o nome artigo de opinião, porque vai ser ali um texto em que você vai expressar a sua opinião, mas você não expressa a sua opinião à toa. Você vai expressar a sua opinião para convencer o outro. Se você tem esse trabalho de escrever um texto, é para convencer o outro, tá bom? Então, vamos aqui relembrar um texto que a gente já leu. Gente, esse é o texto, esse é o artigo de opinião, A Revolução da Infância e Adolescente. Lembra que a gente leu sobre ele? Que é um artigo de opinião que vai começar aí falando sobre a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Que ele, em 2014, mais ou menos, se eu não me engano, ele completou aí 30 anos, completou 25 anos,
E ele vai falar sobre tudo que o Estatuto da Criança e do Adolescente conseguiu trazer de mudanças e melhorias para o nosso país, né? Porque obrigou os nossos políticos a colocar em prática o que estava no Estatuto, a realmente gastar dinheiro e transformar o dinheiro público em ações para proteger mais as crianças e adolescentes do nosso país, para cuidar melhor. E ele vai falando sobre isso, sobre essa data comemorativa, sobre tudo que o Estatuto da Criança e do Adolescente conseguiu trazer, até que ele chega à opinião dele, que é o seguinte: apesar do ECA, né, que é a sigla para Estatuto da Criança e do Adolescente, apesar do ECA já ter trazido muitas coisas positivas para o Brasil, ele não pode ser realmente comemorado enquanto todas as crianças e adolescentes não forem realmente contemplados por ele. Então, a grande opinião dele aqui, se você lembra dessa aula, a grande opinião desse autor, que é o Gary Steele, mais ou menos assim, Steele, na verdade, enfim, a opinião do autor aqui é a seguinte: é de que o Estatuto da Criança e do Adolescente ele só deve realmente ser celebrado quando ele realmente for colocado em prática para todas as crianças e adolescentes do nosso país. Não adianta a gente comemorar que ele está fazendo algo positivo para uma parcela se tem outra parcela que ainda sofre. Então, aqui o que ele faz é, durante todo o texto, criar um clima para te convencer de que há muito ainda a ser feito em relação ao ECA, tá bom? Então, essa é a grande opinião dele. Eu imagino que, se você assistiu a essa aula, você deve lembrar que realmente se trata disso. Então, como eu falei, né, esse é o objetivo do artigo de opinião, é te convencer acerca daquela opinião para pensar, realmente essa opinião é a opinião correta, tá bom? Então, eu dei o exemplo aqui desse artigo. Aí tem a estrutura do artigo de opinião. E aqui você vai me ouvir para anotar, tá? Não vai estar aqui do lado da estrutura, mas você vai me ouvir para anotar. Pronto, gente. Então, se vocês lembram da última aula em que a gente trabalhou sobre esse texto, e aqui falando da estrutura, e você vai ter que anotar agora, você lembra que todo artigo de opinião deve começar com uma contextualização. Não adianta tu ir diretamente falando qual a tua opinião. Primeiro tem que falar sobre o assunto. De que assunto você está tratando? Do que você vai falar naquele texto? O leitor tem que entender do que você está falando. Então, nesse artigo de opinião que tem aqui ao lado, o que a gente percebe é que o autor faz muito bem esse trabalho. Ele primeiro explica ao leitor o que é o ECA, em que contexto da história do Brasil o ECA surgiu, aí vai contar quando a Constituição Federal foi feita e tudo mais. Ele vai explicar qual é a ideia central do ECA, que benefícios, o que realmente aconteceu no Brasil depois do ECA. Então, observe que ele faz toda a contextualização para você entender do que ele está falando. Então, a primeira coisa de um texto é a contextualização. E se vocês lembrarem bem, a contextualização desse artigo de opinião é bem grande. Ó. Começa daqui de onde eu estou marcando. Ó. Um parágrafo, 2 parágrafos. Peraí, vou subir aqui um pouquinho. Ó. Muito rápido, mas vamos lá. Um parágrafo. 2, né, aqui, 3 parágrafos. Ó. Ele ainda está contextualizando, contando um pouco da história do Brasil e do ECA. 4º parágrafo, falando sobre os benefícios, né, como o ECA ajudou o Brasil a se desenvolver. Vamos para o 5º parágrafo aqui. São parágrafos curtos, né? Mas 5º parágrafo, 6º parágrafo, 7º parágrafo, ok? Tudo aqui apenas contextualizando. Aí é o 7º, né? Como eu falei. Aí vamos para o 8º parágrafo. Mas se a gente observar, no 8º parágrafo, ele chega à segunda parte que tem que ter em todo artigo de opinião, que é a tese. Se vocês não lembram o que é a tese é realmente o ponto de vista do autor sobre aquele assunto. O assunto é o ECA, os 25 anos de ECA no Brasil. Então, nessa contextualização, que é a primeira parte, que vem até o 7º parágrafo, nesses 7 primeiros parágrafos, o que ele vai fazer é contextualizar, como eu falei, contar um pouco da história do ECA para a gente entender o que é o ECA e qual a importância dele para o Brasil. Mas aí, depois que ele faz o leitor entender o assunto, porque eu acho que até aqui deu para entender o assunto, né? Ele vem com a tese dele, com o ponto de vista dele sobre aquele assunto. E o ponto de vista dele está aqui no 8º parágrafo. Ó. Quando ele fala, principalmente na parte do parágrafo, é que o ECA deve ser celebrado. Porém, ele só deve ser realmente celebrado, e a celebração apenas será completa, né, como ele fala aqui, quando ele alcançar todas as crianças. Então, observaram que depois de explicar muito bem o assunto, é que ele vem com o seu ponto de vista sobre aquele assunto. É o que geralmente a gente faz, né? A gente vai contar uma história
para depois falar o que a gente achou daquela história. É o que ele faz aqui. Só que aí vem um ponto. Ok, basta ele apenas explicar para o leitor sobre o que é que ele está falando e depois dar a opinião dele? Não basta apenas isso, porque como você deve lembrar, o artigo de opinião ele deve servir para convencer o leitor. Então, se eu apenas jogar minha opinião para você, por exemplo, uma opinião bem polêmica, tá? Se eu disser que aulas longas como as minhas, que sou professor de português, né, as minhas aulas do professor Matheus, se eu falar que aulas longas são as melhores aulas, você pode muito bem já na sua casa discordar completamente, porque você sente maior preguiça de assistir toda a aula, não é? Mas a questão é, se eu dou essa opinião e eu quero que você concorde, eu tenho que tentar te convencer. Então eu vou ter que argumentar, ou seja, trazer provas para você falar, olha, essas provas aqui comprovam que eu estou certo, entendeu? Então são as provas que vão te convencer. Então, eu espero que você esteja anotando. O primeiro ponto, que pegou 7 parágrafos nesse artigo de opinião, foi a contextualização. Depois de fazer o leitor entender o assunto, ele joga o ponto de vista dele. E depois que ele joga o ponto de vista dele, no 8º parágrafo, o que é que ele vai fazer depois? Colocar os argumentos, que é para provar que esse ponto de vista dele é o ponto de vista correto, tá bom? Então o que a gente observa aqui é que depois disso, ó, já se encaminhando ao final do texto, o 9º parágrafo. Opa, travou aqui. Só um minutinho, pessoal, voltando aqui. Vamos lá. Olha, como eu já marquei aqui acima para vocês, depois do 8º parágrafo, o 9º, o 10º e o 11º, 3 parágrafos são para argumentar. É onde ele traz provas para mostrar para o leitor que ele está certo, que ainda falta muito a ser feito no Brasil para proteger as crianças. Ou seja, muito já foi feito, mas ainda falta muito para que a gente realmente comemore. Então ele vai falar aqui da questão das crianças e adolescentes indígenas, que infelizmente tem mais dificuldade de sobreviver porque a saúde não chega até eles, né? O sistema de saúde não chega até eles, ok? Ele fala sobre a questão que o Brasil ele ajudou a fazer a mortalidade infantil diminuir. E aí, se você não sabe o que é mortalidade infantil, eu expliquei na aula anterior, tá bom? Na aula retrasada, na verdade, o que é mortalidade infantil. Então, o Brasil faz a mortalidade infantil diminuir. Ou seja, as crianças estão morrendo menos, porque tem mais alimentação, porque tem uma saúde melhor, porque a família tem mais condição. Mas, em contrapartida, agora mais adolescentes morrem. Ou seja, a criança é protegida, mas quando chega na adolescência e na fase da juventude, há uma facilidade, infelizmente, muito maior para se morrer, para ser assassinado por conta da violência. Então há esse problema ainda a ser resolvido. Só um adendo, tá, pessoal? Um erro que eu cometi aqui. Na verdade, os argumentos estão nesses 2 parágrafos, que é o 9º e o 10º, tá? E aí, depois do 9º e do 10º parágrafo, que são os argumentos, o 11º e o 12º vem para fazer o quê? A conclusão. Então, essa é a estrutura. Contextualização, apresentação da tese, depois que eu explico o assunto, eu falo qual é a minha opinião sobre esse assunto, é a minha tese. Depois disso, eu venho com os argumentos, que é para provar que a minha tese está correta. E depois disso, eu faço uma conclusão, que é uma reflexão final. E aí eu vou ler a conclusão aqui do texto, essa reflexão final que o autor faz, porque ela é muito importante para que vocês realmente, né, compreendam esse texto, enfim, fiquem por dentro dele. Que é o seguinte, até porque isso vai ter a ver com a atividade. Para o UNICEF, há evidências suficientes para comemorar o fato de que o Brasil tomou a decisão certa ao aprovar uma lei que protege, promove e defende um conjunto amplo de direitos humanos e de cidadania para assegurar o desenvolvimento de crianças e adolescentes e, consequentemente, de todo o país. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que para a UNICEF, né, que é uma instituição internacional e muito importante, o Brasil acertou ao criar o ECA, porque o ECA vem aí assegurar muito dos direitos das crianças e dos adolescentes. Aí vem para o último parágrafo, que é para terminar o texto e a reflexão final. Mas esta também, apesar da Unicef aprovar o que o Brasil está fazendo,
Apesar disso, esta também é uma oportunidade para refletir sobre as desigualdades que ainda impedem que cada criança e cada adolescente usufruam, ou seja, aproveitem igualmente de todos os direitos. É, sobretudo, uma oportunidade de agir e transformar essa realidade para conseguir direitos para todas as crianças e todos os adolescentes, independentemente da sua cor, condição física ou econômica, porque a gente sabe que muitas vezes a cor, a condição física, né, se tem alguma deficiência ou não, ou a situação econômica, se é pobre ou rico, muitas vezes isso são fatores determinantes para a criança ter uma vida boa ou não. Só assim, né, cuidando bem das crianças, o Brasil, de todas as crianças, o Brasil poderá se firmar como uma referência, ou seja, como um exemplo, não só no campo legal e de políticas sociais, mas principalmente na vida real de meninos e meninas. Ou seja, o Brasil já é uma referência por ter criado o ECA, porque o ECA é muito bonito, mas o Brasil precisa se tornar também um exemplo na prática. O ECA é muito bonito, mas o fato dele não estar sendo praticado, pelo menos não para todas as crianças e adolescentes, é algo que tem que ser revisto. Então, gente, como vocês eu espero que tenham anotado, essa é a estrutura de um artigo de opinião. Mais uma vez, contextualização, pode pegar 2, 3 ou 7 parágrafos, como é o caso do texto que a gente viu aqui. Depois de eu explicar o assunto, eu vou dar minha opinião sobre o assunto, é a tese, então contextualização, depois a tese. Depois os meus argumentos, que é para provar que a minha tese, que o meu ponto de vista está correto. E, por fim, a conclusão, que é uma reflexão final. Então, mais uma vez, contextualização, tese, argumentos e reflexão, conclusão, tá bom? Então, você pode estar anotando isso, porque vai ser muito importante. E aí vamos só para os 2 últimos pontos, que aí é bem simples, é bem rápido, é mais rápido que os outros para explicar. Primeiro é em relação ao público. Sempre que você vai escrever o texto, além de saber qual é o objetivo de um artigo de opinião, qual é a estrutura dele, para você fazer um bom artigo de opinião, você tem que pensar no público, ou seja, quem é que vai querer ler esse artigo de opinião? Que assunto eu estou tratando aqui que vai atrair a atenção do público? Então você tem que pensar nisso. No caso do ECA, a gente poderia imaginar que esse artigo de opinião em específico, ele é muito difícil de delimitar um público certinho. Que pode ser uma pessoa mais nova, pode ser um adolescente querendo ler isso, pode ser uma pessoa adulta, pode ser uma pessoa mais idosa. Então é um público amplo. Mas o que a gente imagina é que é um público que se interesse por essas questões de direitos, de leis, né? A pessoa tem que ter um mínimo de interesse em relação a como funcionam as leis no Brasil e como é o estatuto da criança e do adolescente para ela se sentir interessada, tá bom? E a partir do momento que você pensa no teu público, né? Qual público tu quer alcançar, você vai pensar em como escrever esse texto, ou seja, que linguagem você vai usar. Nesse caso, como a gente acabou de ver, o público ele é amplo, pode ser um adolescente, pode ser uma pessoa adulta, pode ser uma pessoa idosa. Então o que acontece? Já que o público é muito amplo, eu vou escrever de que maneira? Eu vou escrever de uma maneira informal? Eu até poderia escrever de uma maneira muito informal e tudo mais, se o meu público fosse adolescentes. Adolescentes que falam suas gírias, que realmente no seu dia a dia falam de maneira informal e preferem ler textos assim, ok. Mas como é um texto amplo, que é para muita gente, eu vou escrever, claro, de maneira formal, que é para que todo mundo entenda. Seja o adolescente que fala as suas gírias, mas se ele é escolarizado, ele também vai saber fazer uma leitura formal, ou seja lá o idoso, que né, ele tem mais o costume, talvez, desse tipo de leitura e vai entender melhor. Então, a linguagem informal, o bom dela é que ela alcança todo mundo que passou pela escola ou que tem esse conhecimento da língua portuguesa, ele sabe fazer a leitura de um texto formal, tá bom? Então é muito importante sempre pensar nisso. Qual o objetivo do texto de vocês? Que estrutura você vai montar? Não adianta só pensar em copiar e ir copiando do nada, não. Tem que pensar no esquemazinho, como é que você vai começar e terminar o texto. E por isso a estrutura. Você tem que pensar qual é o teu público e a partir do público pensar que linguagem você vai usar para que o teu público entenda e goste do teu texto. Mas depois de pensado nisso, de ter refletido sobre isso, né, de ter relembrado alguns desses conceitos sobre o artigo de opinião, vamos realmente à prática. E agora eu vou explicar para vocês qual é a atividade. É simplesmente o seguinte, pessoal. Além do resumo que vocês vão ter que fazer, e aí já explicando como é que eu quero o resumo,
O resumo, basicamente, é você explicar ali, né, o início da aula, que é quando eu explico qual é a temática da aula, que é que nós vamos falar na aula de hoje. Eu sempre faço isso no início, né? Então, explica ali o começo da aula e explica principalmente esses 4 pontos que eu abordei, né? Objetivo, a questão da estrutura, do público e da linguagem. Explica o mais detalhadamente que você puder sobre cada um desses pontos que eu abordei, os exemplos que eu dei, o que foi que eu comentei sobre eles, tá bom? Coloca isso no teu resumo, que se você fizer isso de maneira detalhada, relembrando as palavras que eu usei, claro, usando as suas palavras, né? Mas relembrando as explicações que eu dei, você vai ganhar uma boa pontuação no resumo. Mas para além do resumo, o que é que eu vou querer que vocês façam? Eu vou querer que vocês mudem o final desse texto. Ah, professor, como é que eu vou mudar o final desse texto? O que eu quero que vocês mudem é justamente a conclusão dele. A contextualização, a apresentação da tese, os argumentos vão ficar tal qual estão. Mas você vai mudar os 2 últimos parágrafos, ok? Você vai fazer uma conclusão diferente. Ah, professor, como assim? O que eu tenho que levar em conta para fazer uma boa conclusão? Você tem que levar em conta a coerência do texto. Então, assim, o que a gente consegue identificar? Primeiro, óbvio, que, relembrando, né, o objetivo do autor aqui é convencer o público da sua opinião. Já foi explicado na aula de hoje qual é a opinião dele. Então, você tem ali uma contextualização, depois ele apresenta a opinião dele e depois ele coloca os argumentos. Então, como é que você vai ter que terminar esse texto? Você vai terminar contradizendo tudo que ele disse antes? Você vai terminar escrevendo assim: então, dessa maneira, o ECA já fez muito pelo Brasil, nós somos o melhor país em relação ao cuidado às crianças e adolescentes, não há mais nada a ser feito. É assim que você vai concluir? Claro que não, porque isso é uma contradição do que foi dito antes, porque o que foi dito antes foi justamente que ainda há muito a ser feito, né? Então, você vai seguir essa mesma linha de pensamento, de que há muito a ser feito, que o ECA já ajudou bastante, mas que há muito a ser feito, e aí você vai escrever esses 2 últimos parágrafos, só que com outras palavras, fazendo um outro tipo de reflexão. Usa a tua criatividade para fazer um outro tipo de reflexão, mas que siga a mesma linha. Gente, desculpa, eu imagino que saiu um sonzinho aqui para vocês, até ajeitar aqui. Saiu agora um sonzinho para vocês, né? Mas já consertei aqui o problema. Enfim, vamos lá, vamos concluir aqui a nossa aula. Então eu quero que vocês sigam essa linha de raciocínio dele aí. Você não vai fazer uma conclusão diferente de tudo que ele falou até então. Para isso, é claro, você vai ter que reler esse texto com calma. Eu vou colocar esse texto no Google Formulário, tá? Para que você releia ele com calma. E aí foque principalmente no final do texto, nesses 2 últimos parágrafos, tá bom? Eu posso até também colocar esse texto lá no grupo em formato PDF, para quem quiser ler também no formato PDF, que pode ficar melhor. Até para facilitar, no formato PDF que eu vou colocar no grupo, os 2 últimos parágrafos vai estar marcado em vermelho, que é para você lembrar que é a partir dali que você tem que modificar, tá bom? Então, mais uma vez, é seguindo a linha de raciocínio, mas você vai escrever esse final com outras palavras, tentando usar a tua criatividade para fazer uma reflexão ainda mais bacana como a que ele fez, sabe? Use toda a poesia que existe em você, toda a criatividade para fazer essa conclusão diferente e ainda melhor que a que ele fez. E aí, é claro, vai levar em conta também a linguagem do texto. Use uma linguagem formal, porque se ao longo do texto ele usou uma linguagem formal, não era no final que ele ia descambar para uma linguagem informal, com gírias ou com palavras regionais, né? Então também priorize usar uma linguagem formal. Então são esses 2 aspectos principais. Segue a estrutura do texto, então faz uma reflexão final, tá bom? Mas uma reflexão final que tenha a ver com tudo que ele falou ao longo do texto, que seja coerente com o texto e pense aí use uma linguagem que seja formal. Então essa foi a nossa aula, espero que tenha gostado, espero que faça atividade. Qualquer dúvida, fale comigo, tá? E até a próxima. Tchau!